Olá, boa tarde. Eu sou Alexandre Rissayasso, repórter do Caderno Metrópole do Estadão. O sistema prisional do país está em crise. Desde o início do ano, nós acompanhamos 3 grandes rebeliões nos estados do Amazonas, Roraima e também no Rio Grande do Norte. Nesses motins, centenas de presos, cerca de 130, foram assassinados e dezenas decapitados. E as imagens dessa barbárie ainda circulam nas redes sociais. Nessas rebeliões, nós percebemos que os detentos não apresentavam nenhum tipo de reivindicação relacionada às melhorias do cárcere. Nós descobrimos que por trás dessa guerra, dessa barbárie, está uma guerra entre as facções Primeiro Comando da Capital, o PCC, e também o Comando Vermelho. E para falar sobre essa crise no sistema prisional, nós estamos aqui com a desembargadora Ivana Davi, o procurador de Justiça Márcio Sérgio Cristino e também o jornalista do Estadão, Marcelo Godoy. Doutora Ivana, boa tarde. Muito obrigado por atender o nosso convite. Por que o sistema carcerário do país chegou a esse ponto? Pois bem, boa tarde, Alexandre. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, meus caros colegas que estão aqui ao meu lado. O que se percebe durante esses últimos 20 anos é que nós chegamos a esse ponto por 2 grandes vertentes. Uma foi a falta de investimento do Poder Executivo no sistema penitenciário de todo o país. Já tive a oportunidade de conhecer presídios no norte e no nordeste desse país. E a situação física dos prédios, aliás, como assistimos hoje diuturnamente, todos os prédios estão em situação precária. A par de tudo isso, o crescimento do crime organizado, principalmente de tráfico de entorpecente, no país, que deixou de ser uma mera rota de trânsito de droga para passar, na última década principalmente, a não só fazer o tráfico de entorpecente, não só ser rota de tráfico de entorpecente para a Europa, mas também como um grande país de consumo de droga. Então, no nosso sentir, essas 2 vertentes, não devidamente apuradas ou coibidas com o poder de polícia e dentro de todo o dever, no nosso sentir, e poder do Estado, é que acabou deixando a situação que nós estamos assistindo hoje. Doutor Márcio, o senhor como um especialista aí nas investigações em relação ao PCC, nós podemos afirmar que se não houvesse essa guerra entre essas 2 facções, o sistema carcerário do país estaria calmo, entre aspas? Obrigado, Alexandre. Primeiro, gostaria de agradecer aos telespectadores do Estadão, cumprimentar a doutora Ivana, com quem eu tive o prazer de trabalhar alguns anos atrás. Ela é uma juíza dispoente, extremamente capaz, muito perceptiva. Então, a ela, meus cumprimentos. Ao Marcelo Godoy, um jornalista também que eu conheço faz tempo, uma pessoa brilhante que tem vasto conhecimento da matéria. Efetivamente, mesmo que essas rebeliões não tivessem acontecido, isso não significa que o sistema penitenciário estivesse melhor. Muito pelo contrário. Muitas vezes a paz ou a organização, a falta de rebeliões ou de homicídios dentro de um sistema prisional não reflete necessariamente o poder do Estado. Muito pelo contrário, muitas vezes reflete sim o poder de uma organização criminosa que controla esse sistema e impede eventuais incidentes em troca de benefícios ou simplesmente para manter a paz ou o controle efetivo dentro do sistema penitenciário. Ou seja, o controle já existia e continuaria existindo. A razão desses conflitos, na verdade, é uma disputa especialmente por esta forma de controle de uma organização que se expande e começa a encontrar resistência de outros estados. No mais, eu queria concordar com o que a doutora Ivana disse, ela tem toda a razão. Certo. E, no caso, Marcelo, nesses últimos dias, o governo federal fez uma série de anúncios para tentar estancar essa crise. Exército, enfim, as Forças Armadas dentro dos presídios, fora também, o anúncio da construção de mais presídios federais, enfim, várias medidas foram anunciadas nesses últimos dias. Você como
jornalista que cobre essa área há mais de 20 anos, essa área de segurança pública, já acompanhou várias megas rebeliões, ataques, enfim. Essas medidas, elas vão resolver alguma coisa? Eu acredito que elas vão ter muito pouca efetividade. Talvez a construção de presídios federais, pelo fato de do próprio sistema do DEPEN já estar chegando a quase que ao seu esgotamento, né, em termos de vagas ociosas para transferência de presos dos estados, né, quando isso é requisitado pelos estados, essa talvez seja a única medida que faça algum sentido. O uso do Exército das Forças Armadas, ou seja, de tropas que são treinadas para a garantia da segurança nacional e não da segurança pública necessariamente, me parece um erro brutal. Um erro que a gente comete já há 20 anos nesse país e que significa apenas para o contribuinte gastos, né, e com um resultado, uma eficácia muito reduzida. Nós não estamos em uma área de guerra, nós não estamos em uma área de ocupação, né, onde a missão que uma tropa dessa teria seria muito bem definida, não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista jurídico também. E nós estamos usando, eu diria, um instrumento que é mais ou menos, fazendo um paralelo, é como a gente querer dar cartão vermelho para um jogador que cobra o lateral com o pé na linha. Né? Não que o crime organizado não seja uma ameaça para a sociedade, não que o crime organizado não mereça uma resposta forte, mas certamente ela não vai ser dada pela presença de tanque na rua ou pelo uso de tropas militares patrulhando as cidades do país. Certamente não. Lembrando, você que nos acompanha, que você também pode participar enviando as suas perguntas pelo Facebook do Estadão. Aproveitando, Marcelo, em 2006, São Paulo parou por causa dos ataques do PCC. De 2006 para cá, essa facção criminosa só cresceu. Nós recentemente publicamos uma reportagem informando que cerca de 200 milhões de reais são movimentados pelo PCC por ano só com o tráfico de drogas dentro das cadeias. O que faltou ou o que falta por parte do Estado para impedir o crescimento do PCC? Pois é, algumas das vamos dizer assim, das estratégias que o Estado deveria usar para combater o crime organizado são estratégias já muito conhecidas, né? E que tiveram sucesso em alguns outros lugares quando utilizadas e que aqui parece que são instrumentos muito pouco usados, né, pelo Estado. Acho que o Dr. Márcio, por exemplo, pode falar muito bem sobre isso, sobre a questão do combate à lavagem de dinheiro, né, que a gente engatinha somente a isso. Dificilmente você escuta falar sobre alguma ação do Estado que tenha levado ao confisco desses milhões que o crime organizado movimenta, né? A gente não escuta falar sobre sequestro de bens que cheguem a esse valor, né? Eventualmente, uma ou outra ação que depende muito do esforço individual, ou de um promotor de justiça, ou de um delegado de polícia, mas que isso se resume a esse esforço individual dessas pessoas. Acho que falta uma institucionalização, né, dentro do país, né, para o combate ao crime organizado. Não sei qual o modelo, não sei se o modelo italiano seria o mais correto, de você ter uma direção nacional anti-crime organizado, né? Mas certamente passa por aí, né? Passa primeiro pelo combate à lavagem de dinheiro e depois talvez por a gente ter um verdadeiro código penitenciário, né? Coisa que nós não temos, né? Eu acho E no caso, doutor Márcio, o que dá para a gente dizer em relação ao combate às
facções criminosas, né? O Estado falha e falha muito nesse aspecto? Vamos dizer o seguinte, o combate que nós conhecemos mais bem sucedido ao crime organizado se deu nos Estados Unidos. A gente pode talvez fazer um parâmetro com relação às famílias mafiosas de Nova York, que foram duramente atingidas pelo Estado norte-americano. Mas, nesse caso, assim como em todos os outros, você não vê apenas um fator determinado influenciando essa finalidade, mas vários fatores. É um conjunto de fatores que vai desde a questão de você ter uma equipe, de você ter um organismo destinado a esse combate, mas você passa também pela existência de um sistema penitenciário capaz de efetuar o isolamento e o controle, e você passa também pela necessidade de ter uma legislação que eventualmente corresponda a essa necessidade. Então você tem vários fatores que incidem para que esse combate à organização criminosa possa ser efetivo, não há um isoladamente. A questão da lavagem de dinheiro, eu creio que cedo ou tarde ela vai ser um objeto de uma investigação mais profunda, mas eu tenho uma certa restrição, dado que não basta simplesmente o confisco do dinheiro, porque se eles permanecem com a estrutura de arrecadação que eles têm, não, a arrecadação mesmo, vamos dizer o seguinte, você tem como se você tivesse uma rede de lanchonetes famosa, né? Você tem várias lanchonetes, você tem um corpo administrativo, se você congelar o dinheiro, só tirar o dinheiro do caixa, não necessariamente você vai impedir a atividade, desde que eles continuem vendendo o produto que eles têm. Então, enquanto essa estrutura criminosa permanece, só a lavagem de dinheiro, ela não vai impedir a realização dessas atividades. O que seria necessário? Seria necessário, sim, atacar a arrecadação, sim, mas não somente. Você tem que atacar a estrutura que permitam que eles arrecadem dinheiro para evitar que essa arrecadação seja contínua. Existem algumas referências, por exemplo, no caso da máfia italiana, que adquiria cocaína da Bolívia, onde eles estavam descapitalizados e a solução foi a utilização de reféns. Então eles deixavam reféns num estado, num narco-estado, e esses reféns garantiam com a vida o pagamento posterior da entrega da droga. Ou seja, para tudo existe uma estrutura. Se esse ataque não for feito de uma maneira mais integral, de uma maneira completa, ou seja, pegando a formato de arrecadação, o dinheiro e o isolamento em conjunto, cada medida isoladamente por si não vai resolver a questão. Nós precisamos também de uma legislação de execução penal que corresponda efetivamente ao perigo que essas pessoas representem, para que eles não devem ser tratados da mesma maneira que um criminoso comum. Ou seja, nós assistimos fatos hoje que estão reduzindo a nossa sociedade a um estado de barbárie. Nós vemos coisas que são verdadeiramente assustadoras, mas semelhantes também aconteceram em outros países, especialmente na fronteira norte do México. Então nós precisamos de uma estrutura legal, de uma estrutura de repressão e de uma estrutura administrativa que corresponda a esse desafio. E no caso, doutor Ivana, muito se fala que uma das saídas seria isolar líderes de facções criminosas em presídios de segurança máxima ou até presídios federais. É um caminho ou é muito pouco? Como bem disse o Godoy e o Dr. Márcio, o grande viés dessa situação é o combate de forma centrífuga e centrípeta. Quando a gente percebe um governo colocando forças armadas, na verdade você descobre que essas forças armadas deveriam estar trabalhando lá nas fronteiras secas e molhadas desse país e evitando que a droga entrasse no país, coibiria uma parte dessa história. Dentro do país, a polícia judiciária, seja a polícia judiciária de cada estado, seja a polícia federal, já que o crime de organização criminosa predominantemente é um crime de competência federal, investigando com polícia judiciária, aí sim, com medidas cautelares preparatórias, com medidas cautelares incidentais, com medidas cautelares onde você vai fazer a interceptação telefônica, com inteligência, a prisão das pessoas que estão envolvidas e que seriam os líderes das respectivas facções, e seus consequentes soldados, dê o nome que dê, as medidas cautelares, bloqueando o dinheiro, arrestando os bens, que é o que está do Código de Processo Penal. Ninguém está pedindo que invente nada. E aí você trabalha exatamente, não só, aí você, nessa visão que o Dr. Márcio disse, você evita que a droga entre no país, e aqui entrou.
Você investiga nas mãos de quem está trabalhando. E é assim que se consegue resolver esse tipo de situação. Concomitantemente a isso, sim, quando se discute RDD, e aí nós vamos abrir um viés de discussão, e há quem se coloque contra, RDD não é forma de cumprimento de pena no nosso país. O RDD é um isolamento dentro de uma forma de cumprimento de pena. E alguns países, não precisa ir muito longe, o RDD, a forma de isolamento total, é uma forma de cumprimento de pena, sim. Aqui é como se, aspas, a palavra é péssima, mas é como se fosse um castigo. Não é um castigo, porque nós, inclusive julgando, entendemos que o RDD é uma forma de cumprimento de pena constitucional, tem reconhecimento constitucional. Nós indeferimos qualquer tipo de entendimento diverso, porque há quem entenda que é inconstitucional. Matéria superada nesse tribunal e em Brasília. Mas também é uma forma. Você tem que trabalhar, na verdade, em 3 vertentes, evitando que a droga entre no país. Sei quando entrou, investigando, apurando e, eventualmente, prendendo e separando a droga, na verdade, destruindo toda a droga do país e seu subproduto, que é o dinheiro, toda a logística, toda a forma de lavagem de dinheiro, que hoje a lavagem de dinheiro, o tráfico entorpecente, ela permeou o país inteiro, com transporte e com outras tantas informações que nós temos. E, concomitantemente a isso, eu entendo que o isolamento, sim, como forma de cumprimento de pena, tem que ser pensado. É uma saída, né? É uma das saídas, sim. Lembrando você que nos acompanha, nós estamos ao vivo pelo Facebook do Estadão, fazendo um debate sobre a crise no sistema prisional do país. Você pode participar enviando perguntas pelo Facebook do Estadão. Estamos aqui com a desembargadora Ivana Davi, com o procurador de Justiça Márcio Sérgio Cristino e também com o jornalista do Estadão, Marcelo Godoy. Os 3, eu afirmo, são especialistas na área de segurança pública. Doutora Ivana, aproveitando, né? Tem uma questão muito polêmica que alguns especialistas em segurança pública afirmam ser uma das soluções para se acabar com essa crise no sistema prisional, que seria as audiências de custódia para diminuir essa questão da superlotação dos presídios. Em todos os estados do país, nós notamos que os presídios, os centros de detenção provisória estão superlotados. O que está acontecendo? Se prende muito ou se prende muito mal? Eu não concordo com nenhuma das duas. Eu acho que só se prende quando se faz necessária a prisão. Sou juíza criminal há 26 anos, tenho um viés um pouco mais duro, todo mundo me conhece, só abri meus votos, minhas sentenças durante toda essa vida. E eu acho que o problema não é esse. É engraçado que quando se discute isso, e a gente estava conversando antes do programa, talvez seja cultural nosso. Nós não temos o viés de trabalhar com dados. O próprio Plano Nacional de Segurança, ele coloca lá um quadro e tem todas essas propostas que nós estamos fazendo, lá no final, quando ele fala de homicídio, feminicídio, e põe uma proposta de segurança pública, ele fala sobre melhorar a polícia judiciária, melhorar o meio e forma de investigação, ele coloca tudo isso e traz um quadro de número de prisões. E quando você vê esse quadro, eu fiz uma conta rápida, e me perdoe se não for leal aos dados que lá existem, mas existe, se não houve melhor juízo, o número de prisão. Os dados são de 2014, nada é atualizado. Mas de roubo, 25% salvo melhor juízo. Tráfico, 24%. Você já vê aí que mais quase 50% do sistema prisional, as prisões são de roubos e tráfico. Dependendo da forma de cada um, qual ainda tem o viés do crime hediondo. Depois, salvo melhor juízo, 12% é homicídio. E o outro 12% é armas e furtos. Ou seja, nesse viés, 1% é homicídio e depois tem mais uns dados. Nesse viés, se você fizer uma conta rápida, 24, vai dar quase mais de 70% das pessoas que estão presas. Os crimes são contra o patrimônio, crimes graves e os outros. E a outra parte, que é uma parte considerável, de quase 25%, é de tráfico de drogas, que é exatamente nesse viés que estamos discutindo a força das organizações criminosas. Então, quando se fala que a audiência de custódia é o caminho, no nosso sentir, não é, nunca foi. E as pessoas têm que escolher qual é o viés. A audiência de custódia é para inibir violência policial? É um caminho. Até porque crime de tortura responde para o crime de tortura aquele que não apura o crime de tortura. É um crime que tem responsabilidade objetiva, uma das exceções no nosso ordenamento jurídico.
Se o problema é não prender, então nós precisamos de polícia judiciária, nós precisamos trabalhar a nível de polícia, nós precisamos colocar a polícia militar no trabalho constitucional dela, que é exatamente ir para as ruas e tentar coibir, inibir a conduta criminosa. A polícia judiciária ela entra depois. Então, o que a gente percebe é que nessa discussão e nesse caldo que se formou, todo mundo aparece com alguma solução, ou fica procurando um culpado. A audiência de custódia tem 1 ano. Eu me posiciono, eu acho que a audiência de custódia depende de lei. Lei específica para isso. Entendo que a audiência de custódia não é a solução. Eu antes também fiz um levantamento, porque eu gosto de dados. E o número de pessoas que foram presas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é o mesmo. Só mudou o tipo de prisão. Antes talvez se prendia-se mais por tentativa de furto, hoje se prende mais por roubo. Mas porque o perfil do criminoso mudou. O perfil da sociedade está mais violento. Quando que podíamos imaginar, em pleno século XXI, assistirmos homens em cima de um presídio com cabeças de pessoas penduradas? Estão parecendo que retornamos à Idade da Pedra. Eu acho que nem na Idade da Pedra viviam assim. E o pior é que isso virou uma rotina, né? Hoje nós Rotina estamos... das hoje é dia 20 de janeiro e é 7º dia de... A polícia não consegue, o Estado não está conseguindo resolver o problema em Alcaçuz. Quer dizer, isso demonstra que é uma situação endêmica no país. É muito mais do que audiência de custódia. Oxalá a solução para o sistema prisional fosse audiência de custódia. No meu sentir, não é. Posso acrescentar uma Sim. coisa? Eu quero lembrança, eu quero concordar com a doutora Ivane, que ela tem os dados, ela tem tudo já desenhado, mas em acordo com ela, eu gostaria de salientar mais 2 coisas. Primeiro, com relação ao isolamento. O isolamento deu certo em outros lugares do mundo, eu vou citar 2 casos que são emblemáticos, um já antigo, histórico, e outro mais recente. O primeiro foi a prisão do Al Capone, em Chicago, na década de 20, ele era todo poderoso de uma região, foi preso em Alcatraz e foi completamente neutralizado, ou seja, perdeu completamente o poder da organização dele por fora. O outro foi o Salvatore Riina, que foi um dos líderes da máfia siciliana, que tem um score de assassinatos de juízes, promotores, inúmeros, inclusive o Paulo Borsellino e outros todos, também foi levado a uma prisão de máxima segurança na Itália e perdeu completamente sua ascendência em relação aos demais. Ou seja, pode ser uma medida polêmica, ela é polêmica, mas ela funciona. Ela é polêmica, mas ela é eficiente. E como a própria doutora Ivana diz, esse tipo de isolamento não pode ser uma pena dentro de um regime. Ele tem que ser parte do regime. Lógico que não é parte do regime para todos, mas parte do regime para aqueles que realmente mereçam essa reprimenda. Para quem é líder de organização criminosa ou que demonstra uma periculosidade incontrolável, há necessidade sim de você fazer esse regime de contenção. Então, só tenho a concordar com ela. Se me permite, o juiz, quando vai fazer a pena, na dosimetria da pena, ele tem o artigo 59 do Código Penal que impõe aos juízes as condições, as consequências para uma fixação de pena. O juiz de direito não levanta de manhã e faz a pena que quiser. Ele cumpre lei, ele está dentro dos requisitos, tanto no tráfico de entorpecentes, no seu artigo 42, que é uma lei específica, quanto o artigo 59 do Código Penal impõe ao juiz toda a diretriz para a fixação de pena e regime. É dentro dessa diretriz de fixação de pena e regime que um juiz de direito, no poder dever de dizer o direito no caso concreto, analisando o perfil, a personalidade do réu, a consequência do crime, o que isso gera para a sociedade, é que poderia eventualmente fixar ou não um regime ou um isolamento, como bem se coloca no ordenamento jurídico. Isso faz parte do poder de um país democrático. E existem recursos em relação a isso, existe todo um trabalho, o juiz pode pedir para que seja realizado um perfil psicológico, tudo isso dentro com uma pulseira. Nós estamos discutindo isso dentro de forma científica, de forma séria. A proposta é sempre uma saída, não é a única saída, mas é exatamente dentro do ordenamento jurídico, né? E não via código, lei esparsa, um código penitenciário. São Paulo, por exemplo, não tem código penitenciário. Nós estamos trabalhando, eu e o Dr. Rossini, vamos levar uma proposta à Câmara de Deputados no próximo dia 9, se é melhor eu tenho imaginado, fazendo uma proposta de código penitenciário, porque o Estado de São Paulo, o maior Estado da Federação, que agrega o maior número de presos do país, não tem um código penitenciário. Nós não podemos viver num caos desse em cima de resoluções, regras e estatutos de uma Secretaria de Assuntos Penitenciários que tem toda uma subordinação de governo. Precisa de lei, precisa de dinamismo, precisa de transparência. A sociedade também tem que fazer suas escolhas e através exatamente dos seus representados via Câmara
que vai escolher um código penitenciário que o Estado de São Paulo mereça. Salvo o melhor juízo, na nossa federação, acho que tem 3 estados com código penitenciário. Tem 2 vertentes para mim que me incomodam, a falta de um código penitenciário e falta de orçamento para a segurança. Não me convence essa ausência de que lado funciona. Só queria concluir, tem uma outra ponderação com relação à superpopulação, a doutora tem razão, na verdade não é só quem decide prender, não é o delegado, o juiz, é preso quem a lei determina que seja. Eles não prendem, ninguém prende por puro subjetivismo, aleatoriamente, prende porque a lei manda prender, então... Mudar a lei é uma outra questão. E aí é uma discussão completamente distinta, porque se a gente for pensar que também hoje a gente convive, talvez essa seja uma questão, né, com tendências fora do país e que de alguma forma começam a chegar e fazer eco aqui sobre descriminalização de determinadas substâncias entorpecentes ou de determinadas condutas ligadas hoje ou classificadas hoje como crime, tipificadas na lei de drogas. Tudo isso, as pessoas acreditam que poderia ter algum tipo de impacto na forma como se prende hoje, né? Acho que o problema não é às vezes as pessoas colocam toda a carga em cima da magistratura, em cima da polícia, em cima do Ministério Público, como se tivéssemos atores, pessoas que acordam de manhã pensando assim, hoje eu vou ser mal. E né? aproveitando isso que o Marcelo está falando, tem uma pergunta de um espectador, lembrando que você pode participar desse debate pelo Facebook do Estadão. Dr. Márcio, gostaria de perguntar aos convidados se acreditam que nosso modelo legal é suficientemente dotado de capacidade para deter o avanço do crime, não só o crime organizado. Eu vejo que nós precisamos de reformas urgentes. Eu acho que o nosso sistema, da maneira como ele foi projetado, talvez uma sociedade que tivesse um grau muito mais avançado, muito mais uma estrutura muito melhor, talvez pudesse ter sentido. Aqui não. Aqui a nossa legislação ela não é adequada, ela prevê situações e condições que o Estado não tem, jamais terá, pelo menos em curto, médio prazo, e eu não vejo possibilidade a longo prazo, montar uma estrutura que acolha essas pretensões que tem especialmente a nossa lei de execução penal. Eu acho que é um ponto muito sensível. Por exemplo, as conversas entre advogados e integrantes conhecidos do crime organizado, devem ou não devem ser todas elas monitoradas pelo Estado? Depende. Elas podem e devem ser monitoradas se um juiz, ao qual ser submetido às circunstâncias em que essa interceptação deve ser feita, autorizar ou não. Isso não pode ser regra, pode gravar qualquer coisa. Não. Mas se você tem, por exemplo, um advogado que atua em prol de uma organização e que usa a sua prerrogativa de advogado para favorecer a sociedade criminosa, você não tem dúvida de que ela deve ser interceptada, até porque não existem garantias absolutas, né? A recente operação Ethos é criminoso, ele não é advogado, é uma distorção. Agora, lógico, quando se fala em escuta ambiental de parlatório, não pode. A única lei que prevê escuta ambiental é a lei de crime organizado. Uma lei de 2013, uma lei nova. A jurisprudência é raríssima, é uma lei interessantíssima, ela trabalha muito bem as medidas cautelares, as formas de investigação. Eu tenho uma predileção, acho que é por isso que estudo e falo sobre isso, porque ela é profunda na busca da prova, e eu gosto dessa matéria. E é a única lei que, por ordem judicial, se determina a escuta ambiental. Eu me filio ao Márcio. Ouvir advogado porque ele está conversando com o cliente dele e o cliente dele é criminoso é um mistério do advogado. A ampla defesa é uma garantia constitucional. As coisas não podem ser banalizadas dessa forma. Acho perigoso para o Estado democrático do direito. Agora, se existe suspeita, aí você vai ouvir não mais o advogado, mas o suspeito envolvido em organização criminosa com a facção X. Aí é outro perfil. Concordo com isso também. Lembrando que em novembro nós tivemos a Operação Ethos, né?
Foram mais de 40 mandados de prisões contra advogados. No caso, Marcelo, foi uma surpresa um número tão grande de advogados presos, indiciados e denunciados por envolvimento com facções criminosas, trabalhando no crime? Eu creio que não. Sabe por quê, Alexandre? Porque a facção, no caso o primeiro comando da capital, cresce ano a ano. E ano a ano a gente acompanha, né, notícias, né, de investigações policiais detectando advogados fazendo esse papel de pombo-correio, né, de bandidos, né, levando ordens de uma prisão para outra ou de dentro da prisão para alguém fora da prisão. E se no passado você tinha, a primeira investigação envolvia 1, 2 advogados, a segunda já envolvia meia dúzia, a terceira já envolvia uma dezena. Nunca diminuía, né? Nunca diminuía porque a facção cresce, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A questão de hoje você ter quase 40 advogados envolvidos se deve ao tamanho e às necessidades da facção. Se a facção continuar se expandindo, provavelmente o departamento jurídico da facção vai precisar também, né? As pessoas têm que olhar um pouco, funciona como uma empresa, né? Não é diferente, né? A sua empresa cresce e você precisa contratar mais gente. É com essa cabeça, provavelmente, que são angariados tantos advogados pelo crime organizado. Certo. E é dinheiro, substancialmente é dinheiro. Acho que isso é o que leva essas pessoas a fazer isso. É fundamentalmente dinheiro. Dinheiro. Aproveitando esse gancho do Marcelo, doutor Ivana, essa facção criminosa PCC, ela nasceu em 1993. É uma surpresa ou era esperado que hoje, em 2017, ela esteja presente em todos os estados, esteja presente em alguns países da América do Sul e esteja com esse poder financeiro de movimentar 200 milhões de reais por ano? Isso era esperado? Isso é uma surpresa? Surpresa não é. A gente não imaginava que, na verdade, é um problema mundial. O tráfico de entorpecente ele cresceu no mundo, não só no Brasil. E exatamente por esse fenômeno de o Brasil ter deixado de ser um mero país de trânsito de entorpecente e hoje ser um país onde o uso e o consumo, a manufaturação da droga aumentou muito, as facções que trabalhavam com isso cresceram de forma sobremaneira. O Comando Vermelho vem da década de 70, quer dizer, era pioneiro já nessa empresa. Hoje, os dados que se tem através desse próprio jornal, o Comando Vermelho hoje, salvo o melhor juízo, são 22 mil integrantes, deve ser cadastrado, deve ter até o número de matrícula, sendo bem irônico, um censo, e o primeiro comando da capital, 29 mil. Mas esses números dizem também que não é a verdade, porque existem os agregados. O Comando Vermelho teria aí um nexo com a família do Norte, que teria um nexo com o Sindicato do Crime, então eles vão se unindo e é o que daria a resposta hoje do norte do país, ser dominado pela família do Norte mais Comando Vermelho e que o PCC lá seria menor. E que aqui no Sul e no Sudeste o PCC teria uma forma maior. Eu confesso que nessa época eu já era juíza, trabalhava no departamento de inquérito policial e a minha função na época era ouvir presos. E foi aí exatamente que me apaixonei pela matéria. Então eu ouço preso desde 1990. E já se tinha essa informação, eles já colocavam para nós a existência do crime organizado, da facção criminosa, só que nós nunca, e talvez ninguém ia imaginar que uma empresa em 15 anos ia ter toda essa estrutura logística e dinheiro que tem. Porque é o que o Godoy falou, é uma empresa. Quando você estuda o organograma do primeiro comando da capital, e nessa operação Etos você vê muito bem, é assustador. A forma de trânsito do dinheiro, as senhas, a forma de comunicação, o crime ele não fala como nós, ele faz como o Estado Islâmico. Ele deixa a mensagem na lixeira, você tem a senha da minha lixeira e você entra e lê a minha mensagem, eu não me comunico com você. Então, uma estrutura
digo perfeito não, porque não existe crime perfeito, mas é uma estrutura de chamar a atenção, de pensadores, de tecnologia, de logística, de gente que estuda esse tipo de situação. Então, quando a gente começou a ouvir preso e começou a fazer parte da estrutura do sistema prisional, eu visitava muito presídio, eu ia muito em cadeia, já sabíamos que isso tinha um certo regrame, o Estatuto do PCC existe desde então. Talvez não fomos inocentes em achar que em 15 anos ele ia chegar aonde chegou. É muito triste assistir tudo isso, mas eu debito tudo isso à ausência do Estado, à ausência de investigação, à ausência da devida apuração de, por exemplo, tráfico de droga dentro do presídio. Tráfico de droga dentro de presídio tem que ser investigado pela polícia judiciária. Então, se existe a apreensão de droga dentro de um presídio, aquela apreensão tem que ser levado em auto de comunicação de flagrante para a delegacia e a polícia judiciária investigar. Dentro de um devido inquérito legal, vai prender o preso, não vai prender o preso, porque ele já está preso, mas ele vai ser preso em flagrante, todo o trâmite que existe, um processo e uma investigação séria. Não é isso que se percebe. Então, esse distanciamento da lei só fortalece o crime. A gente precisa saber a quem interessa tudo isso, ou talvez nem precise mais saber, porque o caos que se instalou e o silêncio de alguns dos operadores, de alguns dos atores de toda essa circunstância fala por si só. Mas se falhou nisso. O Estado e a administração deixou de agir quando tem o dever de agir. Certo. Bom, nós estamos ao vivo pelo Facebook do Estadão com esse debate sobre a crise no sistema prisional. Vamos agora para a última rodada, né? E vamos ouvir as considerações finais aí dos nossos convidados. Dr. Márcio, diante desse cenário hoje de caos no sistema prisional, que é causado pela guerra entre duas facções, o senhor vê algum tipo de saída para essa crise a curto prazo, ou a médio prazo, ou a longo prazo, e se vê quais seriam as medidas necessárias a serem tomadas? Bom, vou só fazer um acréscimo que a doutora Ivânia falou sobre expansão. A grande expansão do primeiro comando da capital, ela se deu quando ele se organizou fora do sistema prisional. Quando ele saiu do sistema e se conectou com as rotas de tráfico e com as condições do tráfico dentro da sociedade, ele encontrou um amplo espectro de consumidores que passaram a usufruir da droga que ele oferecia. Então isso atingiu uma parte significativa da sociedade e aí ele ganha. Então são aquele indivíduo que está numa situação precária e passa a vender droga e ganha 300, 400, 500 reais por dia vendendo com um vendedor de rua, um ponta, e de repente a opção dele é um salário mínimo, 2, num emprego lícito, num emprego justo qualquer, ele vai preferir o tráfico. Então quando o PCC sai dos presídios e se conecta com essa camada da sociedade e com a disseminação do uso, ele explode e cresce seguindo as rotas do tráfico, justamente que vão do sul em direção ao norte, gerando o conflito. Então a grande expansão dele, a grande força, veio quando ele saiu dos presídios e se conectou. Do sul-sudeste para o norte. Para o norte. E aí ele agrega a sociedade, uma parcela significativa da sociedade e cresce. Agora, essa crise que nós temos vivendo hoje é uma crise fruto do descontrole que existe dentro do sistema penitenciário. Ou seja, o Estado não tem controle sobre o que acontece dentro do sistema penitenciário. Qual é a solução imediata? O que pode ser feito? O Estado tem que retomar o controle do espaço penitenciário. Ele tem que, novamente, não pode o preso, a facção, ter a influência que tem hoje. Porque hoje a facção manda. Hoje a facção influencia. As facções, né? As facções. Então você precisa ter o controle total do que ocorre dentro do sistema. Quando você recuperar esse poder, quando você tiver esse poder, estou falando em termos de Brasil, você recuperar esse poder total, você vai ter o primeiro passo para dominar a situação. Depois disso, você precisa, eu repito, ainda há necessidade de uma reforma da legislação de execução penal, com um regime de isolamento para aqueles presos que realmente apresentem periculosidade. Se você somar um cumprimento de pena justo, mas um cumprimento de pena que realmente
trabalhe tanto o aspecto de punição quanto o aspecto de recuperação, aí você vai ter um ponto de partida para crescer. Mas isso seria, você tem que um prazo médio a longo. Então, o isolamento, o controle, a retomada do espaço penitenciário são as medidas que se nos afiguram as mais imediatas. Sem isso, você não consegue nem ter um ponto de partida. E no caso, Marcelo, diante desse cenário atual, né? Você acha que nós vamos participar de várias coberturas sobre caos penitenciário? Infelizmente. Eu também acho. Infelizmente. Eu não tenho nenhuma expectativa e nenhuma esperança de que isso se resolva a curto prazo. Nenhuma mesmo. A tarefa hoje é tão gigantesca, né, que vai, vamos dizer assim, de uma questão de alvenaria, né, de alguns presídios. Forças Armadas, né, Godoy? É hercúlea a tarefa também. A gente pode colocar vários anos ainda e vamos talvez caminhar ainda. Temos espaço para piorar. Eu acho que é assim que eu vejo as coisas. Cada vez mais a gente se convence de que ainda há espaço para a situação ficar pior. Até o momento em que esse pior mude de qualidade e aí a gente consiga combater de forma eficaz o crime organizado. Acho que, infelizmente, é esse o quadro. O quadro não é bom, não. E no caso, doutor Ivana, a senhora acha que ainda dá para piorar? Eu acho que é no viés que o doutor Márcio falou e que o Godoy também falou. O Estado ele tem que retomar o sistema. Aliás, o próprio ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, repete isso o tempo inteiro e nós concordamos com isso. Ele vai ter que retomar. E a discussão aqui, quando a gente ouve que a Polícia Militar não vai invadir o presídio de Alcaçuz, porque ele tem medo que aconteça uma tragédia, esse é o preço do Estado. O Estado ele vai permitindo ou vai se afastando do seu poder-dever de segurança. O contra-serviço, que na verdade agora é a confusão totalmente fora de controle, ele cresce. E cada vez que o Estado permite que o crime cresça, mais força, lei da física, não estou inventando, ele vai ter que usar. E é nesse confronto de força que eu vejo o Estado intimidado. Tem lá os seus motivos e, logicamente, ninguém vai discutir isso agora, o peso, o custo para o Estado. Mas eu fico pensando, mais custo para o Estado? Não se tem. Hoje é o 7º dia de rebelião dentro desse presídio. Aliás, eu não gosto de usar essa palavra rebelião, porque não existe a discussão, eu não vejo os presos reclamando por superlotação, comida ruim, você não assiste isso. O viés é outro, logicamente. Mas se o Estado, quanto mais ele demora para agir, maior o descontrole. É muito triste assistir tudo isso. Isso é decisão de estratégia. Você tem que ter homens preparados para isso. Por que chegamos a tudo isso? É muito mais fácil de entender do que podemos nós três aqui discutir. Agora, alguém vai ter que ter coragem de dar um ponto final? Tem. E eu ouso dizer que não é coragem, é obrigação. Certo. Então, eu entendo como o Godoy. Eu acho que a solução está muito distante, mas eu não acho, eu tenho certeza que o governo tem que fazer alguma coisa. Não se dá para permitir essa matança diária que até agora ninguém sabe quantos mortos existem nessa situação. Isso é muito grave. Certo. Bom, nós vamos encerrando a nossa participação. Nós estamos encerrando aqui esse debate que discutiu a crise no sistema prisional. Eu quero agradecer a participação da doutora Ivana Davi, do doutor Márcio Cristino e também do Marcelo Godoy. E agradecer também você que nos acompanhou nesse debate. Boa tarde, até a próxima.